Boa noite, un prazer estar aquí hoy en esta live tan especial con dos convidadas que son un privilegio. Vamos a darle tiempo a que el aplicativo vaya avisándonos a seguidoras y seguidores, así puedo ir convidando a Claudia y a Cándice. Vamos a empezar por Claudia. Dice, ya mandé convite, Claudia, Cándice, un placer tenerlas hoy aquí no espacio do Camino do Olá, Encontro. Olá! entrei. Agora é a Candice, a Candi. Oi! Tudo bem? E aí? Prazer que vocês estén aqui hoje. La verdad que pensé muito como iba a festejar meus 60, porque debo confesarles que es una transición completamente diferente de los 40 a los 50. Y quería convidar a dos mujeres que tuvieran lo que significa la maturidad muy clara, porque hay varios temas que recién estuve conversando con Claudia, no telefónico, para alinearnos, y creo que llegar a los 60 y enfrentar la realidad del 2024 es completamente diferente a cuando llegué a los 50. Y gustaría un poco compartir con vosotros lo que está significando y a partir de ahí ya entrar las tres en el tema de lo que significa la maturidad. Cuando uno iba a pasar de los 50, de los 40 a los 50, ainda los hijos estaban en casa, no había un concepto de nido vacío tan fuerte, ainda el mundo profesional, a pesar de que algunas querríamos hacer alguna transición de carrera, porque en general las personas que están en un mundo corporativo saben que los 49, 50 son un momento de mudanzas y que puede llegar a ser la oportunidad de hacer una transición y empezar una tercera onda profesional, perdón, segunda onda profesional, mas los 60 son diferentes. Yo querría comenzar por la parte profesional, porque creo que, y en eso gustaría mucho traer a Cándice y su experiencia, ¿cómo faz esta mujer de 60 para estar dentro del mercado de trabajo? Algunas tienen el privilegio o la posibilidad de poder emprender o poder organizar su parte financiera como para poder estudiar o hacer una otra carrera o un otro esporte, un tercer sector, lo que la desee. Mas hay otras mujeres que no pueden hacer esa transición y necesitan seguir en el mercado de trabajo. Y los 60 son mucho más difíciles que los 50, para ponerlo de una manera, digamos, más elegante, ¿sí? Por otro lado, el concepto o lo que nos trae hoy a medicina de que vamos a poder vivir 50 años, 30 años a más, 20 años a más, significa el desafío de pensar cómo vamos a querer vivir y qué vida vamos a querer llevar. Y puedo confesarles que lo que yo me cuestionaba a los 50 es completamente diferente a lo que me estoy cuestionando a los 60. Y como nos tenemos ambas un público de mujeres maduras, tal vez de 45, de 50, de 55, tal vez no tantas de 60, buscar traerles para ellas qué es lo que le podemos ofrecer para que cuando llegue un momento de transición, desde lo profesional, desde lo afectivo, desde o proyecto de futuro que la quiera tener, mismo de su longevidad, cómo poder extenderles la mano o cómo podemos de alguna manera traer conceptos para que esa transición sea lo menos traumática o lo menos dolorida posible. ¿Qué pensás, Cándice? Principalmente desde lo profesional, desde lo que você sabe trabajar en las empresas. ¿Qué pasa con esta mujer?
Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos que estão aí e obrigada, Maria Laura, pelo convite. É um prazer estar sempre com vocês, com a minha amiga Cláudia. Eu acho que essa discussão ela está ficando cada vez mais interessante. A gente não conhecia essa discussão antes, a gente não chegou a passar por essas inquietações antes. Eu acho que, como diz o Chris Dunker, as perguntas interessantes são essas que vêm agora na maturidade, né? Como um bom psicanalista, ele fala que essas são as perguntas que importam, né? E eu venho aprendendo muito. Eu acabei de cumprir, de fazer 50 anos. Ah, Fiz que alta, 50, Cláudia, la Laura. fiz 50, finalmente fiz 50, né? E o que eu tenho percebido é que as pessoas têm expectativas diferentes com relação a essas décadas. E quando a gente fala público 50 a mais, a gente tende a colocar todo mundo dentro do mesmo balde, né? 50 a mais. E o que eu sempre brinco com todo mundo é que falar com o público 50 a mais é tão assertivo quanto falar com o público 50 a menos. Ou seja, é nada assertivo. Dentro da primeira metade da vida, a gente tem primeira, segunda, terceira infância, pré-adolescência, adolescência, vida adulta, maternidade. Tem tantas coisas que comportam essa primeira metade que quando a gente passa para a segunda metade, não é possível que sobre aí só aposentadoria e menopausa, né? Então, dos 50 para frente, eu acho que tem toda uma arquitetura que tem que ser construída. A gente muitas vezes fala, puxa, mas que preguiça, já fiz tanta coisa. Realmente, a gente fez muita coisa até os 50. Mas tem muita coisa bacana para ser construída depois dos 50. Eu acho que, em primeiro lugar, é esse olhar de o que me aguarda para os 50 em diante. Esse olhar de expectativa, de curiosidade, de desejo precisa nos acompanhar. Mas, em segundo lugar, acho que é muito importante a questão do autoconhecimento. Parece clichê, mas se a gente não souber o que a gente trouxe na nossa malinha da primeira metade da vida, o que está lá na nossa caixinha de ferramentas, a gente não vai saber o que usar nessa segunda metade. Então, eu recomendaria, e é o que eu falo muito, não só nas palestras, mas para as minhas mentorandas, vamos olhar primeiro o que tem nessa caixa de ferramentas. Tudo que você trouxe até aqui, tudo que você aprendeu, as coisas das quais você quer liberar espaço e aliviar o peso, e as coisas que você quer continuar construindo nessa caixa de ferramentas. Eu falo da Então, emocional, mas o conceito é muito parecido, ¿no? O sea, que es lo que uno carga en esa mochila emocional y que tal vez no valorice muchas cosas y sobrevalorice un montón de otras. Más que esa mochila muchas veces fica pesada. Entonces, ¿qué es lo que me pertenece y qué es lo que ya no me pertenece? ¿Qué es esencial y qué no es más esencial? Mas eu acho que lo esencial a los 60 muda radicalmente. Muda. Eu ia pegar Tal vez porque estemos cada vez valorizando más o tiempo. Tal vez a los 50 parecía que ainda había mucho, ¿me explico? No es que los 60 no tenga, mas ya pasaron 10 años. Y uno, Mas ¿cómo mesmo, capitaliza esos 10 años? Cláudia? desculpa, deu atraso, eu achei que você Ah, tinha me deu delay aqui. Eu acho interessante essa fala da Candy, porque quando a gente fala 50 anos, é uma década 50 anos. Quando eu era completamente diferente aos 50, começou aos 56. Eu acho que é exatamente isso. A generalização da mulher de 50 acaba colocando todas na mesma caixinha, o que não é verdade. Eu acho que aos 50 você tem uma gama de mulheres dentro dessa década. Você entra de uma forma, naturalmente, e esses 10 anos pesam. De várias. Gente, meu cachorro veio aqui agora, só não me derruba o tripé. Eu, por exemplo, eu acredito, eu cheguei aos 50 com um pique incrível, uma energia, eu digo disposta. Eu acho que a cabeça é a mesma. Eu realmente não vejo essa diferença, muito pelo contrário, acho que a década só vai te fazendo melhor. Mas eu acho que fisicamente tem uma diferença. Por isso, quando a gente fala da mulher 50 a mais, que mulher é essa? A de 50, 51, 55, a de 58, a de 59? É exatamente o que a Candy falou, é uma arquitetura completamente diferente. E como que eu entrei nesses 50? Como que eu vou chegar nos 55? Como eu vou sair dos 50? Não dá para generalizar, são várias mulheres dentro dos 50 anos. sí, mas eu estoy totalmente de acuerdo y yo acho, a ver,
muchas veces rotulamos a la menopausa como el gran vilão o el gran factor que muda en la vida da mulher. Eu acho que a mulher era la mulher que venía até a menopausa con una estructura, con una forma de ser, con un carácter, con un cuerpo, con una vida sexual, con una vida social. E, logicamente, a menopausa é uma turbulência emocional e hormonal, mas a essência da pessoa sigue sendo a mesma. Eu acho que a pessoa não muda em sua identidade. Pode mudar o corpo, pode mudar, pode ter oscilações, pode ter que acomodar-se, mas a essência da mulher é a mesma. Antes da menopausa, durante a menopausa e pós-menopausa. Vocês acham que vocês mudaram em quanto a mulher, em quanto a conhecimento, em quanto a essência, depois de haver vivido a menopausa? Não acho. Eu não vivi a menopausa ainda, né? Eu ainda estou na perimenopausa, mas eu sinto muitas oscilações. Mas do ponto de vista do que é essencial e o que deixa de ser essencial, eu posso comparar a 2 anos atrás. O que era essencial para mim não é mais. E o que é essencial hoje, tenho até que reformular, não é que não é mais. Eu acho que a essência ela vai apurando. É como se você realmente fosse tirando as camadas da cebola, né, e vendo o que realmente te define. Quais são as coisas, os traços inegociáveis da sua personalidade, da sua identidade, da sua biografia, que você não está disposta mais a negociar. E isso vai ficando cada ano mais claro. O processo de perimenopausa, que é de onde eu posso falar, tem me feito viver extremos dentro de um mesmo dia. Seja de humor, seja de estado de ânimo, seja de intenção a respeito das coisas. Às vezes eu acordo com uma garra, uma gana para fazer uma coisa. Chega a metade do dia eu falo, será que aquilo vale a pena? Não sei. E eu consigo ponderar. Mas o mais interessante de tudo isso é que todos esses extremos sou eu. Eles não deixam de ser. Eu sou essa pessoa que está super empolgada para fazer uma coisa e sou essa pessoa que se desempolgou de fazer algo. E eu acho que a gente passa a vida tentando se definir por aquilo que os outros acham da gente. Os outros te falam que você Ficou muito claro. Que você é animada, que você é uma pessoa assim, que você é disposta. E você começa a se despir e fala, gente, peraí, eu não sei se eu sou isso aí. Eu começo a me perceber com os meus olhos. E eu acho que isso, por tudo que eu vejo, inclusive em consultório, é uma crescente. As pessoas vão, quem realmente está a fim de mergulhar nessa viagem da jornada que é envelhecer com coragem, com autenticidade, realmente vai encarar essa viagem de forma a se encontrar cada vez mais nessa essência. Agora, as coisas que você valorizava antes não são as coisas que você valoriza hoje. Isso vai mudando de forma, eu diria, radical. E ao mesmo tempo, você acho que uno, mais que mudar, uno vai sacando dessa cebola que você falou as camadas que já não são essenciais. E lo que muitas vezes esta mulher, por uma sociedade machista ou por um tipo de educação, quando era mais jovem, tinha que compactuar mais con los mandatos sociales y familiares. En la medida en que va madurando, va tirando da cebola la casca de lo que él haya, que ya no precisa pasar a prova o pasar o examen o tener que ficar bien con u otro o ser aprobada por u otro. Entonces yo acho que tira as camadas, mas la esencia es la de ella. No muda la esencia. ¿Qué pensás, Cláudia? Não, eu concordo totalmente. Eu acho que essas fases da vida, na verdade, vão colocando camadas, porque a gente vai adquirindo determinados papéis sociais e papéis que a gente escolhe, na verdade, casamento ou não casamento, mãe, profissão, e a nossa essência muitas vezes fica lá no fundo, fica quietinha, e a gente realmente passa por um período sem saber de fato quem você é. Eu vi muito claramente isso depois dos 50, 51, 52, quando eu comecei a sentir um ninho vazio de fato, quando meus filhos começaram a sair de casa, me deparei eu, meu marido, as minhas coisas, a minha vida, como ela era. E aí, aos 54, eu tive vontade de radicalizar e mudar absolutamente tudo. Porque dentro daquela
caixinha, eu não cabia mais. Eu só não mudei de carreira, mas eu mudei de apartamento, eu mudei de bairro, eu mudei uma fase da minha carreira porque eu pensei, e era interessante, eu me vi aos 54 anos andando no mesmo bairro, na mesma rua que eu andava há 20 anos. E eu lembro claramente, eu estava voltando do supermercado, eu morava no bairro que eu fazia tudo a pé, e eu estava na Oscar Freire, eu morava num miolo dos Jardins, bem movimentado, andando pela mesma rua. Eu lembro que eu me deparei com um painel do Cobra, aquele grafiteiro, e eu olhei, eu pensei assim, eu não quero fazer isso pelo resto da minha vida. Eu não quero continuar andando nessa rua, eu não quero continuar olhando para esse prédio, eu não quero olhar para esse bairro. Eu ainda tenho mais 20 anos de vida muito ativa. Eu quero ver outras coisas, eu quero ver outras paisagens, eu quero comer em outros lugares, eu quero ir numa outra padaria. Tudo aquilo que me deu segurança, que era o que eu valorizava até os 50, ai que delícia, eu conheço todo mundo. Passou os 55, eu já não queria mais nada. Eu Te queria me mudaste aventurar, eu quis me aventurar num lugar completamente diferente. y Eu falei, eu quero me cuando aventurar. Eu mudei de bairro, estou indo para um outro bairro ainda. Eu falei, eu não quero mais ver as mesmas coisas. Eu cansei de ir no mesmo supermercado, eu cansei de andar na mesma rua, cansei de ver os mesmos vizinhos, de pegar o elevador, ver o mesmo zelador. Eu falei, não quero mais. Eu quero uma vida diferente. E às vezes parece que são mudanças muito grandes, né, que você tem que fazer, e não são. São coisas do teu dia a dia, muda o teu caminho, muda o teu algoritmo, eu para de usar o o 31 de diciembre, vocês saben que tengo 3 filhos, o último que estaba en casa se fue a hacer un posgrado en Londres el año pasado en septiembre, que para mí fue un nido vacío mucho más dolorido, porque con nosotros siempre ficaba algún, y siempre ficaba Lucas. Entonces ahora cuando se fue Lucas fue así como que, bueno, ya está. Y yo decidí, ¿saben qué? Quiero mudar todo, me viene un departamento más pequeño, voy a limpiar el closet, voy a sacar las cosas que no, y me voy a preparar para llegar a los 60 de un otro jeito. Yo muchas veces falo para mis hijos que parece que volteé a ser soltera, porque no tengo, no están más los hijos, la casa es una casa de una mujer soltera en cuanto a tamaño, 60 metros, práctica, fecho a porta, voy a donde quiero, salgo. ¿Quién se imaginaba que a los 60 uno iba a tener este tipo de escuelas? ¿Concordan? Uno se imaginaba, primero, que los hijos tal vez no se van a ir a estudiar fuera de la educación de la que yo tuve en Argentina y del tipo de familia que yo tuve. Yo pasé a ser expatriada, mis hijos se fueron para afuera, me divorcié, no pensé que me iba a divorciar una vez, me divorcié por segunda vez. Estoy entrando a los 60, les diría, físicamente mucho más activa que a los 50. Es un escenario tan atractivo para que las personas que puedan tener curiosidad o interés o inquietud, que depende mucho do olhar de esta mujer cuando llegue a los 60 o a los 50. Por otro lado, ¿cuánto faz o entorno? ¿Cuánto faz as amigas, el entorno en el cual vos se pertenece, que estén más o menos en la misma sintonía? Una amiga puya a la otra, una escuta a la otra. ¿Vocês no sienten eso? ¿No sienten la importancia do entorno de vocês, de alguna amiga, de alguna cosa relevante? Porque para mí es un mundo, les diría hoy, yo coloqué en el post, ¿no? La importancia de la conversa con mis hijos adultos en calidad de tiempo, mis amigas, un parcero que va a ser un amigo con una vida sexual a esta altura de la vida, mucho más que lo que era a los 25, 30, que era la pasión, el parcero. Es otro momento, es otro tipo de relación. No significa que hoy no la tengas, pero la tenés en otro timing y con otra cualidad. Es diferente. Más los 60 son la apertura a un mundo súper interesante, muy interesante y muy desafiador. Y por otro lado, ¿qué vida vamos a querer construir de aquí hasta los 70, por ejemplo? Es una década completamente diferente. Y ahí entra lo que trae Cándice, longevidad y prevención, cuidado, dieta, actividad física. Tenemos desafíos completamente diferentes de los 60 a los 70. ¿Qué desearían? Yo, por ejemplo, la independencia física. A primera cosa, el poder subir, descer, tomar el avión, andar,
caminar, no depender de un otro. Eso hay que construirlo. Esa es la arquitectura que uno tiene que hacer. ¿Cómo la construís, Cándice? ¿Cómo você, en sus palestras, en sus mentorías, conversa sobre esto? Porque es una construcción diaria, mas de longo prazo. É uma construção diária e de longo prazo, e acho que isso que você falou tem muito sentido. A construção não é para o resto da vida. A construção é para os seus próximos 5 anos. E aí, quando você chegar nesses 5 anos, você vê que outra etapa ou que outros pilares você ainda tem que construir. Óbvio que quanto mais cedo você começa a ter essa perspectiva de que é uma construção, isso faz toda a diferença. Eu percebo que eu cheguei muito melhor em vários aspectos aos 50 do que como eu estava com 40. 40 eu tinha filhos pequenos, uma vida enlouquecida, trabalho, uma culpa constante de estar no trabalho, para deixar o trabalho para ficar com meus filhos e deixar meus filhos para ficar no trabalho, tentando equilibrar 1000 pratinhos, fisicamente muito inapta, não tinha tempo para cuidar de mim e tinha uma percepção de que prosperidade, agenda cheia e produtividade estavam intrinsecamente conectadas. Eu cheguei aos 50 com uma ressignificação do trabalho, olhar para o trabalho de uma outra forma e também ajudar as pessoas a pensarem no trabalho de outra forma. Então, quando eu falo de transição de carreira, quando eu falo de construção e arquitetura da longevidade, que é o meu processo de mentoria, eu vejo que para cada 5 anos você tem divisores importantes, marcadores importantes. Então, não necessariamente é nos 45, nos 55, mas você tem que fazer prazos longos, na verdade, planos de médio prazo. Se você faz planos de muito longo prazo, eu acho uma perda de tempo, no final das contas. Você tem que ter uma visão de longo prazo, mas um plano de médio prazo. A visão de que a gente vai chegar... Isso é muito interessante. A visão de que a gente vai viver quase 100 anos, ela tem que estar ali com você. Desde que você, quanto mais cedo você tiver essa visão e se imaginar com 100 anos, melhor você vai fazer suas opções, né? Melhor você vai fazer suas escolhas. Mas o seu planejamento, ele tem que ser mais a curto prazo. Porque senão você deixa escapar coisas muito importantes que você tem que viver hoje, nesse período, nesse encontro de espaço e tempo que a vida está lhe dando de oportunidade. E que se você abre mão disso, você está perdendo espaços para a sua biografia. Então, é muito importante você fazer esse... Eu sempre digo que é como acelerar e fazer uma ultrapassagem numa rodovia. Seu cérebro sabe o quanto ele tem que acelerar e o quanto ele tem que brecar. Se dá para você fazer uma ultrapassagem ou não. Então, é nessa confiança que a gente tem que ver. O quanto eu preciso estar bem fisicamente para poder agachar, pegar alguma coisa, tomar banho, carregar sacolas, cuidar das minhas finanças. Tomar decisões importantes de vender um apartamento, como você estava dizendo, onde eu coloco esse dinheiro, como é que eu faço para não depender dos meus filhos. Então, essa é a questão do curto e do médio prazo. Né? Como é que a gente vai equilibrando todas essas coisas. Então, isso tudo é muito importante para a gente começar a discutir. E um pouco mais para frente, a gente também falar de finitude. Porque não tem nada mais... apaziguador do que você deixar muito claro para sua família como você gostaria de ser enterrada, se você você quer ser reabilitado ou não, se você quer que dê suas coisas. Estava falando com uma advogada e se pode fazer uma live com ela. Vocês sabem que agora uno pode escolher o final. Você como advogada lo deve saber, Cláudia. E eu achei tão interessante. Porque hoy estamos lúcidas y hoy podemos escoger el día de mañana cómo será la cuidadora, dónde me colocarán, y mismo si estoy con un riesgo neurológico o con una muerte cerebral, bueno, me desconecten. Eu decidí, eu escolhi. Una cosa, antiguamente uno ni pensaba en la muerte. Ustedes celebran que nuestros pais no falaban de la muerte. La muerte era una cosa así medio que velada. Hoy, falar da morte significa planificar ou planejar muito melhor a vida, porque reconhecer a finitude faz com que você se planeje de um outro jeito. E como isto também de escolher o final,
uma coisa muito nova, mas eu acho que nós também temos que trazê-la à la mesa e colocar, porque hay pessoas que não sabem, Cláudia, por exemplo, que você pode escolher isto. E é muito importante. Eu fiz uma live com a Candice sobre o testamento vital. Lembra, Candice, que a gente chamou uma advogada Sim. maravilhosa, Ana Dadalto, especializada nisso? Acho fantástico isso. E foi muito interessante essa live que a gente fez, porque a gente começou a falar da finitude com muito mais tranquilidade. Isso eu sempre lembro, e a Candy que me apresentou agora, ela é exponencial nessa área, Ana Cláudia Quintana Arantes, e ela fala da finitude de uma forma Bueno, tão livre, tranquila, né? A morte tão é um dia para leve. ser vivido. E a gente uma live, lembra, Candy, justamente Sim. sobre o testamento vital, e a gente falou com uma tranquilidade sobre isso. Foi uma época, cuidados paliativos, testamento vital, coisas completamente novas, e é incrível, mas tem muita gente muito refratária a isso ainda, né, Candy? Absolutamente. Hay una É que, na verdade, a cultura latina é uma cultura que, quando você fala, ninguém fala, as pessoas evitam em falar de coisas ruins porque elas acham que falando vai acontecer. Elas chegam. E é algo que a gente precisa. Mas posso decirte algo, porque además, olha que interessante. Eu tenho uma mãe viva de 98 anos. Ela está en cama puntualmente en una situación muy delicada de 2 años para aquí. Yo siempre me lembro, ella estaba internada y un día vino una enfermera y bruscamente trocó a fralda de ella. Ella tiene sonda, fralda. Y ella pegó la mano así da mulher y le dijo, ¿você se quiere deitar en mi lugar y poner su cuerpo no meu? ¿Será que da para tratarme un poquillo mejor? Porque doy, tudo doy. No solo doy o corpo, doy saber que preciso que otro me limpe, entender que eu dependo. Quando eu escutava tudo isso, dije, uno tem que poder planificar esse momento. Por exemplo, eu não tenho filhas mulher, eu tenho filhos homens. Eu vou depender de minhas noras, en el bom sentido, não? Eu desejaria que ciertas cosas fueran cuidadas, porque acho que uno, si se preparó durante toda la vida para llegar a una gestión patrimonial no final, de tener ciertos cuidados o ciertas delicadezas, para ponerlo de una manera, y si por alguna cosa uno pierde la lucidez o tiene algún riesgo neurológico, ¿cómo se va a mantener esto? ¿Quién va a cuidar de esto? Por eso la importancia del planeamiento, la importancia de prevenir esto até legalmente, ¿sí? Y una cosa que tal vez en otro momento no lo pensaríamos, mas quiero estar en una institución, quiero que me ficar hasta el final en mi casa, quiero que alguien me cuide, alguien está poniendo también, tengo filhos hombres, son todas cosas que tal vez antiguamente, con una vida más corta, las personas no pensaban en esto. Hoy tenemos más años de vida. Vamos a tener que proyectar, planear esto, ¿sí? Tal vez hasta los 5 años de mantener un movimiento, mantener la autonomía. Bueno, si hay algún riesgo, ¿cómo voy a continuar? Si tuviera una parálisis del lado izquierdo, si uno fija, porque son cosas reales, que de los 40 a los 50 no los pensabas. Ahora de los 50 a los 60 y el tramo 60-70 ya son otras cosas que uno precisa planear. Entonces eu acho que a maior instrucção, a maior preparo, as escolhas conscientes são melhores. Mas posso, Maria Laura, só para complementar, nos meus estudos sobre longevidade, eu comecei a buscar inspiração em outras civilizações, para entender como é que as outras civilizações envelheceram. Como é que foi finitude para esse pessoal que veio antes da gente? E eu até contei isso essa semana porque eu lembrei desse detalhe, né? Eu com 20 e poucos anos eu fui fazer egiptologia. Fiz uma formação no MASP e nunca pensei para que eu vou usar isso na minha vida em algum momento. Eis que a egiptologia voltou com tudo na minha vida, exatamente porque eu comecei a estudar e entender que o povo egípcio, né, que foi um dos primeiros povos, né, primeiras civilizações que a gente teve na Terra,
por que que eles fizeram e tiveram tantos feitos na Terra que sobrevivem até hoje, né? Sobrevivem 5.000 anos ainda. Os egípcios, eles pensavam na finitude desde o dia que eles nasciam. A partir do dia que nascia uma pessoa, ele começava o funerário, o enxoval funerário dele naquele momento. Uau. Então, você imagina você viver uma vida toda pensando no dia da sua morte. E pensando que quanto mais tempo, principalmente no caso dos faraós, né, na verdade, uma ilustração do que a gente está conversando aqui, mas no caso dos faraós, quanto mais tempo eles tinham de reino, mais longa, mais comprida e mais complexa era a tumba deles. Então, por exemplo, Tutankhamon, que teve um reinado super pequeno, ele assumiu, a gente conhece simplesmente porque foi o faraó que foi encontrada a tumba intacta. Mas, na verdade, ele teve poucos feitos e ele teve pouco tempo de reinado. Então, a tumba dele é uma câmara, uma sala. Agora, quando você vai para Ramsés, para outros que tiveram muitos anos, 30, 40 anos de reinado, são várias câmaras. Várias. Entra para dentro da montanha do Vale dos Reis, que você vai entrando e você fala assim, meu Deus, como é que eles foram construídos? Tudo foi construído em vida. Então, os artistas do faraó falavam assim, ele está bem de saúde, lá pelos 30 anos. Então, vamos construir mais uma câmara. Chegava nos 40, ele está ótimo de saúde, construía mais uma sala, mais uma antessala. E tudo aquilo para que, quando ele fosse julgado, né, pelos deuses, para ver se ele merecia o mundo do paraíso ou do inferno. Mas imagina que a vida toda ele ia criando aquela câmara, né, funerária, e tudo que ele ia fazendo na terra, ele colocava na câmara para poder provar que ele tinha feito aquilo. Então, toda uma vida pensada em qual o momento que eu vou morrer e o que eu vou merecer, né, do outro reino, do reino dos deuses. Então imagina que se você viver pensando na morte, as pessoas falam, atrai coisa ruim e tudo mais. Mas quem tem a consciência da morte o mais cedo possível, ela vai fazendo os feitos para que ela ganhe o reino dos céus. Então, eu gosto de contar essa história porque é uma das civilizações que mais ensinam a gente sobre finitude e sobre o envelhecimento. Hay algo interesante que escribe esa doctora que dice, quien debe cuidar de quien precisa é un profesional. Nossos filhos não terão tempo para isso, as famílias estão cada vez menores. Mas eu acho que justamente, quanto melhor planejado lo deixemos, más fácil también va a ser para nuestros filhos, desde lo financiero como desde lo operacional, porque ya tenga dor emocional, tal vez de ver a su mamá en ese estado o su pai. Entonces, qué bom que uno se lo haya dejado planejado para que para ellos no sea tan pesado. ¿Concordan? También hay un cuidado de nuestros filhos y de nuestra familia, el ser previsores, el tener esta visão de mediano e longo prazo. Porque eu acho que o mundo ha mudado tanto, hasta para nossos filhos. Tudo, desde a competitividade, o trabalho, os amores líquidos, essa coisa imediatista. No sé si van a tener a maturidade para cuando llegue un momento nos vayan a cuidar como nos cuidamos a nuestros pais. Candy, Cláudia, você tem... que, exatamente como a Candy falou, é um assunto muito recente. A geração dos nossos pais não conversava sobre isso. Nada. Então, coisas aconteciam da forma que iam ocorrendo. Então, um pai adoecendo, uma mãe adoecendo. A nossa geração é uma geração que ficou espremida e teve que aprender a lidar, está aprendendo a lidar. É a primeira geração que aprende a lidar efetivamente com os pais envelhecendo sem o planejamento. Porque os nossos pais tiveram seus respectivos pais, que morreram aos 70, aos 80 anos, e a nossa geração está vivendo muito mais, e o dinheiro que eles planejaram para a aposentadoria não lhes alcança. Essa exatamente. É a realidade. Exatamente. E nós estamos preocupadas como mulheres com a gestão patrimonial, porque vemos que a maior quantidade de anos, maior patrimônio para poder manter medianamente um estándar de vida, sem demasiados luxos, digamos. Mas é uma realidade. E nossos pais não estavam preparados para isto. E a nossa geração também
não. Quando Exacto. você conversa com muitas mulheres de 50 anos, elas começam a pensar agora. É muito interessante isso. Claro, não vamos generalizar, mas tem uma grande parte de mulheres de 50 que fala assim, olha, não pensei nisso, seja o que Deus quiser. Isso é muito latino, né, Cândido? A gente já Mucho. conversou. Ah, eu não pensei, seja o que Deus Dios quiser. te Não é assim, ayude. ¿Sabes qué? Yo que soy argentina y convivo en países, Deus ¿viste? ajuda. Que Dios te ayude. No, Dios es complicado. Dios no pagó un Michi, Dios no pagó un plano de salud, Dios no, o sea, entiendo a fe, mas es una cosa que es una realidad, ¿sí? Y que vos la tenés que planear, porque si no va a Não, sufrir las consecuencias. e não vamos nem falar do auminte, vamos descer para um grau mediano e vamos falar recolher para Vem prevenir, sênior. né, que é o básico. Enfim, a gente está falando de mulheres privilegiadas que têm previdências privadas, mas a gente também, eu fui juíza previdenciária há 9 anos, então eu vi de perto o que não acontece quando você não recolhe para a Previdência Social. E é muito interessante que a brasileira ela tem aquela questão, ai, mas paga tão pouco, melhor não recolher. Não, paga tão pouco para quem? Hoje em dia, se você conseguir recolher pelo teto, você tem um valor razoável. Então é muito interessante essa mentalidade da nossa geração que não tudo bem, ok, a gente não previu o que ia acontecer com a gente, mas ainda se recusa a enxergar o que pode Mas ser feito. sí, puedo decirte algo, puedo asegurarte una cosa, Claudia, cuando vos llegas a los 60, te voy a dar un ejemplo práctico. O plano de salud aumenta a los 60 años el 100%. Tenés el primer choque, pero así, realista, de decir, opa, ¿qué aconteció? Bueno, 60, vos te más rico, vos te más esto, vos te aquilo. O sea, non tem como não ver a foto do momento. Não tem como não entender lo que vem. Quanto mais você pode olhar para o lado? Eu acho que la diferencia de cómo uno proyecte, de la vida que uno desee y de cómo uno llegue a los 70 va a depender da lucidez, da leitura da foto do momento o más real posible y del planejamento. Não há muito mais. Então, E de autocuidado, Maria Laura, porque é o seguinte, né? A Aurora estava falando aqui que ela está numa situação que ela cuida da mãe, divorciada, não tem filhos. Então, quando você está numa situação assim, o que você pode fazer? Na verdade, assim, tudo que você puder fazer para se cuidar, nas mínimas coisas, você tem que fazer isso. Não como um luxo, mas como um dever. Sabe por que não é tão simples e não é tão óbvio? Porque as pessoas não se sentem autorizadas a fazerem isso. Então, uma pessoa que cuida de uma mãe, né, ela não tem um companheiro, e mesmo se tiver, às vezes ter um companheiro não é segurança, ou ter filhos não é segurança de que você vai ser cuidada por eles. Também tem essa história. Então, o que eu vejo assim, você não tem um plano de saúde, puxa, então dá uma volta no quarteirão por dia, você tem que fazer. Você tem que escolher as coisas que você vai comer. Você tem que escolher fazer o senta e levanta na cadeira ou subir 5 vezes a sua escada por dia para fazer seu coração acelerar e se sentir um pouco mais forte. São pequenas coisas que, ainda que você não tenha academia, que você não tenha um plano de saúde ou bom ou um plano de saúde, ainda que você tenha muitas atribuições, você tem que se lembrar que, além dos cuidados com outra pessoa que você tem, você... não é que você merece, você deve o autocuidado a você mesma. Você se não deve. só isso, e você tem um compromisso com seu entorno. Porque eu te vou dar um exemplo. Muitas vezes você vê, não, eu não preciso, não, eu... Vamos ir um capítulo atrás. Em geral, o cuidado do corpo tinha muito mais a ver com um tema de peso e estética, com um tema de saúde. Na mulher, dos 40 a los 50, había un tema, me veo magro, me veo gordo, estoy bien, la ropa entra, la ropa no entra. Demoró mucho esta mujer para comenzar a asociar el cuidado del cuerpo, la imagen no espelho, con la salud. ¿Concordan? Porque eso también fue un proceso que se vivió en la menopausa. La mujer hasta la menopausa no tenía una ciencia de lo que era cuidar el cuerpo como salud. El cuerpo como la casa del alma, como eu falo. Aí você, la menopausa marca alguma coisa, aparece alguma doença ou algum problema,
Entonces, va tomando uma consciência. Hoje, eu falo uma coisa muito importante, que é: de nada sirve você ter uma gestão patrimonial excelente se você não tem um corpo que te dê a autonomia, por exemplo, el día de mañana, para subirte la escada de un avión y poder viajar con tus nietos, con tus filhos, con tus amigas, con quien você quiser. Y por otro lado, de nada sirve tener un super corpo si você no fez una gestión patrimonial, pues tampoco va a poder conseguir comprar a pasaje para viajar, para conocer, para hacer lo que quiser. Hoy las personas entienden que el cuidado del corpo es tan importante cuando el investimento de la gestión patrimonial. Van juntos. Y cuanto más pasan los años, más ainda. Olhem que interesante cómo eso mudó en la mujer. Ya no es más solo pensar en lo estético, es pensar en la autonomía, en el poder caminar, en el poder no sentir dolor, en el poder de ser na privada. ¿Ustedes saben cuál es el mayor accidente? Y Candy lo debe saber. En las personas de 70, 75 años para frente, cuando se van a sentar en la privada y como no tienen fuerza, se caen, se rompe a privada y se clavan a losa, no, na perna, no bumbum. O sea, la falta de músculo faz con que no tenga la fuerza para poder sentarse. Y ella se larga en la privada. Cuando se larga, muchas veces se rompe porque es de losa y se puede lastimar. Entonces ya no es solo tener o bumbum marcado, estar con los músculos maravillosos para estar en la playa, es mucho más que eso. É muito mais. Não. Faz tempo que não é só mais isso. Mas, Candice, mas pregúntale, eu acho que todavía, Candice, hay mulheres que, lógicamente, la que llegó a los 50, pasó la menopausa, mas hay mulheres que vienen de 40, 45 años que no lo enxergan de esa manera. Tenemos médicas, tenemos nutricionistas aí, a ver, ¿qué dirían en relación a eso? Eu no acho que tengan tanta conciencia un poquinho más para atrás, 40 o 45 años. Eu acho que ainda pesa muito a imagem no espelho. Entra a consciência depois da menopausa, depois dos 50. Eu acho que um dos grandes ganhos, não digo da menopausa, mas da idade, porque a menopausa é um marco, para umas para outras não é justamente você começar a se desconectar um pouco, simplesmente da parte estética. Eu falo por mim, e pelo menos das pessoas que estão ao meu redor, do teu corpo, porque isso já não representa mais tanta coisa. Eu acho que a gente já tinha conversado sobre isso. Esse mantra de que aos 50 nós nos tornamos invisíveis, é muito ligado à questão da imagem, da estética. E eu acho que um dos grandes avanços, fazer 50 um pouco depois, é parar de pensar um pouco nisso e se conectar com outras questões. Né? Se tornar interessante, se tornar uma pessoa interessada nas coisas. E aí a gente para se conectar tanto nessa parte estética, porque por mais que você faça, não tem jeito. O seu corpo não é o mesmo de 40, 30. Ok, quando você tem consciência disso, maravilha. Então vamos fortalecer esse corpo para ter justamente uma qualidade e não a decrepitude. Eu sou fã do Peter Attia, a Candy também. Ele é um médico americano maravilhoso, que tem aqui escrito Outlive. Eu acho esse livro... Ele é o que fala da saúde 2.0 e 3.0, é justamente isso. Ele é excepcional. E ele fala justamente sobre aquele lifespan, qual é o nosso grande ganho da maturidade. Ao invés de você falar, quero viver até os 80, 90 anos, sim, eu quero viver até os 80 e 90 anos sem a decrepitude. E sem colocar essa conotação negativa na decrepitude. Justamente ele coloca, né, os planos de exercício, alimentação, enfim, uma longevidade de qualidade, mas para que você chegue nos 80 anos bem, nos 90 anos bem, e não com a decrepitude do corpo. E é muito interessante, ele é um dos primeiros a fazer um verdadeiro compêndio sobre isso, né, Candy? Então, isso faz parte da atualidade. Não se falava antes porque era um assunto que ninguém conversava, ninguém sabia o que ia acontecer. A nossa geração está pavimentando o caminho para gerações passadas, para gerações anteriores. Está perguntando o nome do livro, está aqui, querida. Outlive. A longevidade. Mas ele já está traduzido agora para português, né? Eu acho que da Mas esse é em português.
Esse é em português. Ah, Esse sim, está em português. Outlive. É. Isso. Esse É em português. Peter Attia, o médico. Mas o que a gente estava falando aqui, a gente fala um pouco de finitude, fala um pouco de preparo físico, preparo financeiro, mas o que a Cláudia falou, acho que é de extrema importância. Acho que tudo começa sobre escolher o seu entorno, com quem você convive, e isso é um grande aprendizado das zonas azuis também, que Peter Attia, A-T-I-A, alguém escreve aí depois. Escolher o nosso entorno é absolutamente determinante. O que quer dizer o entorno? O entorno é escolher com quem a gente quer conviver nesse próximo período de vida. As pessoas pensam que a amizade, a sua rede de afetos é aquela que você construiu na primeira metade da vida. E eu tenho visto que, assim, isso é uma crença das mais antigas. Eu e a Cláudia, a gente se conectou faz pouco tempo, pós-pandemia, e eu acho que a gente pode ter novos, melhores amigos na vida. E isso é uma das coisas mais interessantes, porque quando você já é madura, quando você já tem uma milhagem de vida, você já se conhece. E aí, faz todo sentido, às vezes você está numa viagem, às vezes você está num café e você se conecta com uma pessoa e você fala assim, nossa, mas que pessoa legal, eu passaria tempo com essa pessoa. E às vezes você vê amigos que fizeram parte da sua primeira metade da vida que não tem mais nem nada a Tienen más ver los com você. mismos, y eso acontece mucho con la gente da faculdade ou la gente da escola, Candice. Você se junta nessa reunião anual, você tem a lembrança, você tem o carinho daquela época, mas não tem nada a ver com tua realidade de hoje. Então, Porque las personas crecen diferente, evoluyen diferente, y los intereses van mudando. Entonces, tal vez você, como você falou, eu me encontrei com Cláudia. A mim me passa, por exemplo, com Silvia Percusi. Eu encontrei a Silvia na pandemia e para mim hoje é uma das minhas amigas de maior peso. Por quê? Porque enxergamos a vida hoje e de aqui para frente do mesmo jeito. E talvez essa gente de lá para trás evoluiu diferente. Eu acho muito importante o que você traz, que às vezes as pessoas dizem, eu já aos 60 tenho um amigo novo. Não tem nada a ver. Você pode não, encontrar. tem tudo a ver. E o que estavam dizendo assim, eu não consigo ter amigos. O que eu queria que as pessoas que estão assistindo aqui pudessem ter na cabeça é que a memória nostálgica sobre uma amizade é diferente de uma amizade. Então, às vezes você tem gratidão, ou você se lembra de uma época que você era feliz com aquela amiga, com aquele amigo, e hoje isso não faz mais sentido, e às vezes até com relacionamentos mesmo. Então essa memória nostálgica desta relação, ela muitas vezes ela não te supre mais, ela não te alimenta mais, ela não te É inspira. tóxica, porque uma coisa fora da realidade. Ou às vezes é tóxica, exatamente. Então, eu acho que esses dias eu estava falando, né? Mas lifelong learning, a gente precisa ser uma pessoa interessada, para ser uma pessoa interessante, a gente precisa aprender, que eu concordo absolutamente com tudo isso, porque ninguém quer ter de companhia uma pessoa que conta as mesmas histórias. Ninguém quer, ou que só reclama. Então, é muito interessante você ter essas pessoas que carregam histórias diárias, né? Do dia a dia, e que sabem se divertir e ter leveza para poder lidar com essas coisas. Então, eu sempre digo muito que... importante, Candice, quando esta idade... ¿Qué pasa en realidad con las mujeres? A ver si você considera. Tienen las compañeras da escola, después pueden entrar los de la universidad, los del trabalho, las mães da escola, que acompañan toda a época dos filhos, en donde você tem, não sei se interesses em comum, mas os filhos, não sei se les aconteceu a vocês tienen mais de amigos de teus filhos que han sido compañeras durante 10, 12 anos, el tempo da escola, porque vivíamos un momento juntos. Só que cuando los filhos se forman, ese núcleo se puede mantener o no de mujeres o de amigas, mas você quiere algo nuevo. Entonces hay veces un idioma, una carrera, un hobby, cualquier cosa que te dé la pulsión de vivir, también puede ser una porta para conocer gente que tenga la misma inquietud de conhecer, de curiosidade, de querer aprender. Então, eu acho que é muito importante que você se permita uma amizade nova,
um esporte novo, um hobby novo. Lo novo. Mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa está num movimento de não ter ânimo para isso. E é isso que eu queria apontar, porque muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu queria fazer novas amizades, eu queria sair desse entorno, porque eu estava falando o quanto o entorno é importante pra gente, né? E às vezes a pessoa não tem ânimo. Então, eu queria deixar aqui, né, de intenção e de dica, que quando você quer aprender sobre algo novo, o maior atalho que existe para esse algo novo é arranjar algum amigo que faça esse algo novo que você ainda não faz. Então, muitas vezes as pessoas falam, a gente tem que se reunir com quem tem os mesmos interesses que a gente. Eu acho que é um pouco diferente. Eu quero aprender sobre botânica, então eu quero fazer amizade com quem tem dedo verde, quem sabe plantar, com quem vai me ensinar onde que são os melhores lugares para eu poder fazer uma muda, quem vai me ensinar a benzer com essas plantas, que chás eu faço com isso, porque esse é o maior atalho. E na segunda metade da vida, não necessariamente para você continuar interessante e interessada, você precisa ir para uma formação, uma graduação formal. Você até pode entrar numa faculdade, fazer um curso de idiomas, entrar num esporte novo. Mas você também pode fazer novos amigos. E eu digo isso porque isso está acontecendo comigo e eu vejo muita gente acontecendo. Faça novos amigos exatamente em coisas que você tem desejo de expandir a sua consciência, o seu conhecimento. Porque esses amigos vão te pegar pela mão e vão te ensinar atalhos. Então vai parecer que vocês não têm muito a ver, mas depois você fala, nossa, essa pessoa me ensinou em um mês de convivência o que eu não aprenderia num curso de 5 meses. Sabe que, Candice, também somos sociais. Hay un libro, yo traigo un libro, donde ahora lo voy a encontrar, que fala de la importancia de las relaciones humanas, principalmente en esta fase de nuestra vida. E eu acho que a conversa, o diálogo, os pontos em comum fazem com que você esté motivado, tenga vontade de viver, tenga vontade de salir, seja um curso de canto, um curso de teatro, botânica, o que for. Vejam tudo o que se vai generando. Você se arrumou a roupa, se maquiou, se vestiu para sair, se puso um perfume, se vai encontrar com essa pessoa amiga, vai ter outros temas de conversação, abre o mundo intelectual. Y por otro lado tiene esa cosa de terminamos, vamos a tomar un café, compartilhamos. Eu acho tan importante, até para no depender só de nuestro entorno familiar o de ese entorno de amigos que ocupan un lugar, mas no ocupan todos los lugares. Você tem necesidad de algo novo. Até para trazerlo en su relación con su parceiro. Es tan diferente una persona que trae cosas novas dentro de la relación. La relación puede ser de muchos años. Y en un determinado momento você también tiene que traer conteúdo nuevo, intereses nuevos, ideas nuevas, programas nuevos para alimentar la relación. Entonces, de dónde a dónde también te beneficia esta cosa de querer ser interesante e interesada. Eu gostei dessas tuas palavras que trouxe Cláudia. A Cláudia trouxe. Olha, eu acho que está acontecendo uma coisa muito legal aqui nas 144 pessoas que estão participando dessa live, que assim, a Maritza falou assim, eu tô muito fechada, eu não consigo fazer amigas. Gente, não é possível que nenhuma dessas 144 aqui não vão chamar a Maritza para tomar um café. E Maritza, as coisas acontecem fora de casa. A gente precisa tomar um banho, passar um batom, passar um perfume e ir no mercado da esquina e tomar um café e se dispor também a querer trocar com as pessoas. Então, gente, eu acho que a amizade também, muitas vezes, o conceito de amizade também tem que ficar mais leve, também tem que se ressignificar. Porque é o seguinte, às vezes pode ser um café, pode ser um cinema, pode ser... Não precisa ser melhor. Quando eu me mudei do livro. Eu me mudei el 31 de dezembro e não tinha ninguém. E eu pus uma carta no elevador. Eu pus uma nota no elevador. Sou uma vizinha nova, vivo no 1002, me acabo de mudar. Eu gostaria de conhecer, se vocês estão aqui, é uma época do ano que tem pouca gente, minha casa está aberta para tomar café, eu tenho empanadas, vinho tinto.
Eu pensei que ninguém ia responder, gente. E as pessoas responderam. Claudia, você que ha estado en Estados Unidos, você sabe que este es un concepto bastante americano, ¿no? Cuando você llega a un lugar, Muito, mas aquí no. Mas, muito. de alguna maneira, a necessidade faz com que você tenha que recrear-se. Eu guardei a lista, porque a carta que eu coloquei, porque eu acho que talvez para outro era mostrar uma vulnerabilidade de que eu estava sozinha el 31 de dezembro aqui, porque eu havia querido mudar-me tranquila, com meus filhos longe e fazer minha transição de casa. Mas também estava aberta a lo novo, a los vecinos novos. Cris, que está aquí, es una vecina que ahora mora en el sexto andar. Vamos al parque, salimos a comer, porque también la vida mudó. Y hay gente que también vive sozinha. Y puede estar en el mismo predio. ¿Ustedes vieron? Hay un filme argentino que se llama Medianeras, que son un hombre y una mujer. Maravilloso. Eles viven no mismo cuarterón, tan divididos por a medianera, mas eles no saben dónde están, hasta que descen y se encuentran no farol. Entonces, eu acho que uno também tem que acortar as distâncias com tudo isto. Ninguém vai venir a bater a porta e dizer, eu te vim a buscar, sou tua amiga, o príncipe azul. Você tem que sair à la búsqueda também. Nossa, já são 9 horas, já vai acabar a live, tinha tanta coisa para falar, né? Eu sugiro que a gente faça mais Podemos uma, marcar uma outra live, não tem lá. nenhum problema. E eu gostaria, eu vou deixar a vocês fecharem, mas eu gostaria de dizer-lhes uma coisa para mim muito importante. Eu não sou brasileira e um dos movimentos que eu fiz para convidar a vocês a esta live foi justamente porque eu queria que os 60 fueran este movimento de integração, de traer al otro, de conversar e de mostrar a las mulheres que também, a pesar de que vocês, uma tem Cool 50, a outra tem Beyond Age, que podamos ser mulheres que falamos para o mesmo público, podíamos estar em uma live, sim, 3 mulheres, falando do que significa esta transição. Eu sou muito grata porque vocês hayan aceitado o meu convite. Para mim foi uma surpresa. Não sabia se iam aceitar ou não. E eu acho que se nós conseguimos passarle a estas 142 mulheres, homens, não sei se tem homens, que a integração faz toda a diferença. Toda a diferença. E é uma fase da vida em donde eu vejo a meus pais que perderam a seus familiares, ou seus amigos se foram muriéndose, en donde es muy importante la telaraña de referencia que uno tenga, los vínculos. Y a veces uno tiene que dar el primer paso, ¿sí? Entonces yo entré a mis 60 dando ese primer paso y soy muy grata de que vocês aceitaram o convite. Para falar de longevidade, a gente vai até em quermesse, né, Cláudia? E eu, quando a Candice está junto, eu só aprendo. Não, é um prazer enorme. A gente se conheceu antes da pandemia, Cândido, já faz 5 anos. Pois é. Para você ver como... Não nos encontramos. Cláudia me vino a assistir a la Librería Cultura del Shopping de Guatemi cuando ainda no había creado Cool. Y después nos fuimos a tomar un café a Gama para falar um pouco qué era lo que cada una quería con seus projetos, tá? E eu aceitei justamente para falar sobre isso. A Cândido me convidou para um café. A gente se conectou e vamos lá. E você também me convidou. Então, esse movimento, e aí eu encerro a minha fala e eu agradeço o convite, convida o outro. Isso. Né? Eu achei muito interessante. Convida o outro para um café. Aquela pessoa que você conversa sempre no inbox, convida o outro para um café. É o máximo que você vai ouvir, não. Agora, se for um sim, for uma pessoa que se conecte com você, é tão bacana, né? E sabes uma coisa? Talvez podamos pensar que podamos fazer um encontro, por exemplo, no Parque Ibirapuera. Por que não? Por que não? Uma caminata de mulheres. Piquenique. Um piquenique. Eu acho muito importante, sabes? Muito importante. Porque eu camino no parque e eu vejo a tanta gente sozinha caminhando.
Y hay veces, es esa cosa que você falou, Carnice, hay veces romper a barrera, convidar al otro, mostrar que sí, yo tengo la necesidad de encontrarme con otro, porque soy humano, porque la vida social hace parte da saúde como un todo de esta mujer madura. Bem, siguen llegando los recados. Eu fico muito... Olha, Ai, mira, alguém já colocou. Topo a caminhada, tá? não, eu tô me divertindo com os comentários, gente, porque isso aqui tá pegando fogo. Eu ia aproveitar para fazer o jabá do podcast Outros Tempos, porque falaram de podcasts para escutar sobre longevidade, mas alguém já fez aqui para mim. Então, queria convidar vocês para assistir o Outros Tempos, que é um podcast que sou apresentadora dessa temporada, com muito orgulho, onde a gente tem entrevistado pessoas maravilhosas, todas elas dando a sua perspectiva de como que é envelhecer. Então, vocês acham a gente no YouTube e em todas as outras plataformas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite. Nada. Vamos a agregar una cosa más. No solo para las mujeres, para las empresas, para los maridos, para los filhos, para el entorno. Yo acho que tiene que haber un movimiento desde todos los lugares, no solo desde las mujeres. Eso es integración, ¿sí? Muchas gracias a ambas y a todo el público. Parabéns. Va a ficar grabada para aquele que quiera. Parabéns comentar pela ali. nova década. Obrigada. Muito obrigada. Tchau. Tchau.